Bom, vamos lá abrir aqui o nosso plantão médico Bandeirantes de hoje? Plantão médico Bandeirantes. Muito bem, abrindo aqui o nosso plantão médico Bandeirantes de hoje, já recebendo em contato em áudio e vídeo a médica dermatologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, a doutora Camila Alvarenga. Tudo bem, doutora? Como vai? Seja muito bem-vinda, prazer enorme. Danilo, bom dia, prazer estar aqui, parabéns pelo programa. Obrigado, doutora. Obrigado pela disponibilidade, pelo seu tempo nesse sabadão. A gente convidou a doutora Camila Alvarenga, como eu disse, para falar de um assunto, de um tema que a gente ainda não tinha tratado, mas que foi sugerido por um ouvinte que me procurou, e agradeço, aliás, as sugestões todas que eu recebo. E hoje a gente vai falar sobre o albinismo, tem o Dia Internacional de Conscientização sobre o Albinismo. E eu queria começar perguntando, doutor, uma dúvida que imagino que seja muito comum, não é? O albinismo, o que é? É uma doença, é uma condição, é uma síndrome? É raro, não é raro? O que é, doutora? Acho que abrange tudo isso que você falou, né? Porque acaba sendo uma doença genética, né? Então, ele tem ali uma herança que a gente fala recessiva, e é uma doença que ela acaba tendo uma diminuição da produção de melanina, que ela pode ser uma diminuição total ou parcial. E acaba que essa doença, essa condição que está envolvida em síndromes também, então é muito aleatório, é muito variável, porque depende do acometimento genético de cada um, né? Ela acaba causando uma diminuição da produção da pele, e o indivíduo ele tem ali maiores lesões, né, da radiação, e tem uma predisposição maior para o câncer de pele e os danos aí da radiação. A pessoa nasce e vai acompanhar durante toda a vida, mas então tem muita relação, conexão, influência da genética. A genética é um fator Isso. determinante, doutora? É uma doença hereditária. Eu acho que até você falou, né, de preconceito e estigma. Não é uma doença, não é um contexto, né? Uma condição, uma doença contagiosa, é uma doença hereditária, genética, que tem todo um contexto aí, se você for pegar de prevalência em áreas que tem casamentos consanguíneos, né? Em áreas de que a população ali menor deslocamento, então isso vem aí de um contexto, né, antigo, de disseminação maior da doença por conta disso. E aí, no caso, é um quadro totalmente genético e raro, mas hoje em dia a gente acaba, né, pela população geral, vendo em locais mais específicos. Você faz o diagnóstico ali desde que nasce, pela característica que a gente fala física, né, pelo fenótipo, pela condição clínica da pessoa. E aí depois, tendo, né, essa suspeita, vendo ali os sinais e quadros ali que caracterizam mais a doença, aí sim uma avaliação genética mais específica com geneticista, mas acho que o principal é a avaliação tanto dermatológica quanto ocular, né? Porque da parte oftalmológica é onde tem mais alteração, pele e os olhos. Eu estava lendo, para fazer a pauta aqui para a entrevista, que tem tipos e subtipos. Qual é o mais comum? Existe isso? Um tipo que é mais comum, um que é mais raro, um que é mais grave? Quais as diferenças? O que são? Quais são esses tipos e subtipos, doutora? Eu acho que para o contexto até de geral, né, da população, os tipos eles são bem abrangentes por conta de tal alteração genética. Às vezes o gene específico que leva a ter ali um subtipo. São cerca aí, quase 10 subtipos específicos, e aí também as síndromes envolvidas, que aí são síndromes raras, contextos mais pontuais. Mas hoje em dia o acometimento principal é o que a gente fala do albinismo oculocutâneo. Então, que é o albinismo que acomete tanto parte dos olhos e da pele, e aí as variações, um, 2, 3, são subtipos do gene afetado, né? Aí é algo mais para diagnóstico genético.
Mas no geral, o que você vê mesmo, e as variações acabam tendo, do tipo que a gente fala do fenótipo da pessoa, né? Tem paciente albino que vai ter o cabelo totalmente branco, tem aquele que vai ter um pouquinho mais de pigmento, um que vai ter a pele mais rosada, outro que consegue ter ali ainda algum pigmento ao longo da vida mais variável. Na parte que a gente vê, né, da população geral, do convívio, acaba sendo isso, de diferença clínica. A gente já vai atender aqui os nossos ouvintes na sequência, mas uma pergunta que já apareceu aqui, que é a dúvida de vários, né? Por que a predisposição à cegueira? Qual que é a relação? Porque o câncer de pele a gente até entende por conta da pigmentação, mas os olhos também precisam de atenção, não, doutora? Porque na verdade a melanina ela não está só na pele, né? É por uma questão de origem embrionária mesmo, lá, né, de formação. A melanina a gente tem a parte cutânea e extracutânea. Então ela está presente nos nossos olhos, né? Assim como em outras partes do nosso corpo mais específicas, mas na região dos olhos ela está ali totalmente presente, pigmentação da íris. Então, ela está na formação ali, né, de todo o globo ocular. Então, a avaliação do oftalmo é muito importante desde que nasce, porque aí ele consegue até ver o grau de acometimento. Além da questão cutânea, a parte ocular, aí, o dano que o paciente tem com essas alterações é muito importante, porque acaba tendo alteração, diminuição de visão, né, de acuidade visual, com várias questões, desde alteração de mobilidade, né, às vezes tem uns movimentos, o nistagmo, desvio, estrabismo, só que a questão maior é da dificuldade que o paciente tem ali para a acuidade visual, e isso pode prejudicar ele, pensando aí em áreas com menor acesso, né, no desenvolvimento dele de aprendizado. Não tem nenhuma alteração, que é outro estigma que tem, o albinismo não tem nenhuma alteração da parte neurológica em questão cognitiva, o que vai ter um desenvolvimento ali afetado por essas alterações. Então, ele pode ter ali um prejuízo maior no seu desenvolvimento em questão de aprendizagem e desenvolvimento da visão mesmo. Uma pessoa albina, então ela precisa ter o acompanhamento, é ideal que tenha o acompanhamento de um dermatologista e de um oftalmologista, então, doutora? Isso, o que preconiza hoje em dia, né, o que é preconizado é que o paciente tenha um acompanhamento aí desde a infância, mais periódico, né, tanto do dermatologista quanto do oftalmologista, e isso pensando em acesso à saúde não é tão simples, né, assim, em grandes centros isso é algo mais fácil, mais comum, mas pensando aí em regiões mais afastadas e com menor assistência fica limitado, né. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes, ao vivo, com a doutora Camila Alvarenga, que é médica dermatologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, hoje tratando de um assunto que ao longo desses 5 anos, né, a gente ainda não fez, não teve oportunidade, mas estamos fazendo agora, que é o albinismo, é o Dia Internacional da Conscientização sobre o Albinismo. A doutora já explicou pra gente o que falou das condições, da questão genética, dos tipos e subtipos, explicamos aqui os acompanhamentos, que precisa ser feito com médico dermatologista, com médico oftalmologista, mas, doutora, eu sei que você já falou sobre isso, mas é que a gente precisa reforçar aqui. Não é contagioso, porque tem muito preconceito, tem muito bullying com relação às pessoas albinas. E então a gente precisa reforçar essa mensagem, né? Que não é contagioso e que, na verdade, é super importante que a gente ocupe também esses espaços, né? Eu tenho acompanhado que nos desfiles de moda, nos editoriais, nas revistas, os modelos estão cada vez mais presentes e isso é ótimo. Isso é ótimo, mas a gente precisa reforçar então essa questão que, claro, no seu consultório, com a sua experiência de colegas também, você deve ouvir muito isso, esses relatos das pessoas que sofrem o preconceito no dia a dia, não, doutora? Sim, eu acho que é bem isso que você colocou. A conscientização, né, faz toda a diferença. É uma doença totalmente genética, dentro aí do contexto até de orientação, acho que mais familiar primeiro, né? Eu acho que quando vem essa informação dentro de casa,
faz diferença ali desde uma criança albina, né? Ela vem normalmente de famílias, pode acontecer, né, de famílias não albinas, que é o que a maioria do contexto geral acontece, e ter um filho albino. E isso gera ali toda uma situação familiar, de entendimento, se a pessoa e a família nunca teve contato com esse assunto, tem que buscar essa informação e esclarecer, não é nada contagioso, tem questões a serem tratadas e cuidadas, mas o indivíduo ele tem um desenvolvimento normal, tanto cognitivo, social, intelectual, financeiro, tudo, né? É uma vida normal, e que acho que na troca e entendendo que isso pode gerar de dano para a vida geral, a gente fala que a estimativa, né, e a longo prazo, o desenvolvimento dele, e até mesmo pensando em sobrevida, você hoje em dia em grandes centros não vê nenhuma perda nisso. A questão, como eu disse, é o acesso à saúde, até hoje em dia no SUS, né, em grandes centros você tem isso mais desenvolvido, mas em locais mais distantes isso é mais difícil e acaba impactando na sobrevida do paciente. O paciente acaba ali tendo uma sobrevida menor pelos danos causados pela doença sem tratamento. Mas em questão de impacto social, é algo que a gente tem que desmistificar mesmo, né? Tirar esse mito. Doutora, quando você fala em tratamento, bom, cura não tem, não é? Mas o que é esse tratamento? Em que consiste? São cremes? São medicamentos? É o protetor solar? É um laser? O que é o tratamento para uma pessoa albina? Eu acho que essa pergunta, né, é bem interessante por conta disso que eu comentei, dos danos que isso vai causar ao longo do tempo. Hoje em dia, uma das causas maiores, né, de morte de pessoas albinas é a questão do câncer de pele. Ele acaba, o paciente albino, ele tem uma proteção, além da questão de não ter a melanina ou ter pouquíssima melanina, que é a proteção da nossa célula, né? A melanina, ela faz ali a proteção do núcleo da célula da pele, o que evita com que a gente tenha dano da radiação solar ali nessa célula e proteja mais para o câncer de pele. O paciente albino, ele provoca essa lesão, ela é mais intensa, tem um contexto ali inflamatório, imunológico específico que não é só da melanina, né? Ele tem ali uma predisposição com que esse efeito da radiação queime mais a pele dele. Então, é um paciente que ele começa a ter câncer de pele ali antes dos 30 anos de idade. Isso não é algo comum. Normalmente, o câncer de pele ele afeta aí as pessoas a partir dos 50 anos. Então, antes disso, hoje em dia você encontra, às vezes, paciente adolescente com lesão do dano solar, a gente fala, né, dano actínico. E isso, ao longo do tempo, a gente fala que o dano solar, ele é acumulativo. Então, somando isso na pele daquele paciente, pode gerar um tipo de câncer de pele mais agressivo, o que não é tão comum, e o paciente ele pode acabar evoluindo com uma forma grave e isso afetar a sobrevida dele mesmo com câncer de pele metastático. Então, a gente fala que a proteção e o tratamento, como você comentou, muito mais de proteger e eu conscientizar sobre a questão da exposição solar. O uso para o paciente albino é o uso de protetor solar assim, com mais consciência e mais frequência, roupas com proteção UV desde pequeno, e evitar totalmente queimaduras, porque o paciente ele toma o sol que a gente aí tem disposição na cidade, no dia a dia, ele já é ali uma radiação e um sol diferente. A pessoa vai acumulando aquele dano maior. Então, são essas ações, igual a gente tem né, no final de ano, ação sobre campanha de câncer de pele, para o paciente albino acaba sendo um contexto de todo dia mesmo. Sol, mas assim, mas nem pensar, de maneira nenhuma, nada, doutora, zero sol? Para o paciente albino, eu sempre comento isso, assim, né? Cada organismo, cada pessoa tem a sua predisposição, cada ser humano tem assim a sua genética mais com predisposição para uma questão de saúde específica. E para o albino é isso mesmo, ele não pode ter exposição solar, é o mínimo possível, né? A gente vive, vai ter ali uma vida social dentro do normal para ele, mas evitando a exposição solar maior
a todo momento, dentro do possível. Por isso a questão de roupas, né? A aplicação do protetor solar, na teoria, ela funciona, né? Mas na prática é inviável você ficar reaplicando protetor solar e para o paciente geral não tem essa necessidade, né, no dia a dia. Mas para o paciente albino, a recomendação é evitar mesmo a exposição solar naquele período maior, das 10 às 16. Hoje em dia a gente tem uma radiação maior e proteção sempre. E não é um paciente que pode ficar se expondo ao sol na praia e ele vai ter o dano maior disso, com certeza. Tanto que no Nordeste, né, onde a gente acaba tendo até mais casos aí, também por questões, né, genéticas que a gente comentou, você encontra ali, na Bahia, por exemplo, tem muitos casos que os pacientes, a sobrevida é baixíssima. James Prado tá aqui ouvindo a gente em São Bernardo do Campo. A Cida Luzumira também tá chegando. A Maria de Lourdes Tozelli. A Carlos tá aqui. Quem mais? O Kleber Pereira, o Francisco Ferreira de Oliveira, o José Roberto, a Maria de Lourdes já falei, a Pati Costa, o Hélio Aldevino, na Zona Leste de São Paulo, Alberto Ferreira, Luiz Pazini, Maria Aparecida Félix, a Luzinete Lima, Francisco Filho, Elizabeth Gomes, a Fátima Mendonça, Alcides Alexandre Ferreira, o Leonardo, Antônia Scatena, a Toninha Scatena, Cleusa Muniz, o Marcos, tantas mensagens carinhosas aqui, o Celso Cláudio, Miguel Aguilera chegando, Laureano Arantes Neto, Matheus Salles, Alexandre Alvarenga, a Kátia Martins, quem mais aqui? Essa é a turma do YouTube, né? No WhatsApp tem um monte de mensagem que eu não consegui ler todas. Brigadíssimo, todo mundo. Mari Nascimento, um beijo pra você. Denise Corrochano, Newton Aires Santista de São Vicente, o Marcelino Lupe em Santo André, o Dário Vidal Fernandes da Vila Monumento, a Aparecida da Vila Alpina, nos informando e alegrando todos os sábados, a Márcia Cristina de Santo André, Rosânia Portugal, da Vila Guilherme, o Carlos Alberto da Praia Grande, o Antônio Lino em Itaquera, o Videira, brigadíssimo, viu? O Juca, a Loreta, a Aldélia, tanta gente. A gente vai continuar registrando aqui as participações todas, né? Dos nossos ouvintes, brigadíssimo. E tem mensagens de áudio para a doutora Camila Alvarenga. Vamos ouvir aqui a primeira. Danilo, bom dia. Em primeiro lugar, parabéns pelo programa, que essa data se repita por muitos e muitos anos. Esse programa é de grande valia para o nosso conhecimento, para tirar dúvidas. Eu gostaria de saber da doutora se há alguma relação com o vitiligo. Ok? Muito obrigado, um bom dia. Programa sempre muito bom. Obrigado. E aí, doutora? Não tem relação com vitiligo, é uma pergunta frequente mesmo, né? O vitiligo acaba sendo um outro tipo de doença, uma doença que a gente fala autoinflamatória, né? Que a imunidade do nosso corpo, ela causa ali uma lesão nos melanócitos, né? Nas células que produzem ali a melanina e geram ali um processo diferente. O albinismo, ele tem uma alteração na produção da melanina. Então, ele não tem um gene que faz essa produção. Então, é algo que não consegue, até hoje em dia, ser alterado, né? Um contexto genético. Já o vitiligo, ele tem vários fatores, né? Que influenciam na sua causa, principalmente o estresse. Então, ele tem relação com outras doenças, a que a gente fala autoimunes, né? Questões da tireoide, diabetes. Então, acaba sendo um outro contexto mesmo. Tem mais aqui da participação dos ouvintes. O Fábio Rodrigues, ele é santista de São Bernardo, tá ouvindo a gente. A Lídia Montresol, Estrada de Tapecerica, brigadíssimo. Tem mais uma em áudio, doutora. Vamos atender aqui os nossos ouvintes que têm dúvidas sobre o tema de hoje, que é albinismo. Danilo, aqui é Alexandre, Cidade Dutra. Antes de mais nada, parabéns por mais um aniversário do programa, que continue assim por muitos anos. E agora, quanto ao albinismo, da mesma forma que eu estou vendo esteticamente, tem gente que, eu vou falar a grosso modo, que pinta os olhos. Tem alguma coisa hoje em dia, não digo um bronzeamento artificial, mas alguma coisa assim, vamos dizer assim, uma espécie de tinta mesmo, né? Que proteja a pele dessas pessoas?
Obrigadíssimo, viu, pela pergunta. E aí, doutora, a gente falou de protetor solar, tem os cremes, óculos é fundamental, o boné, a roupa também, mas o ouvinte pergunta aí de algum outro produto, uma tinta, um creme, algo que possa passar na pele, que você tem uma proteção extra? Hoje em dia, né, a gama de protetor solar é muito grande, então os protetores com cor, e a gente fala muito, né, da protetor físico também, né, que tem uma pigmentação maior. Sim, a cor, né, esse pigmento ali físico do protetor solar protege mais, e para algumas pessoas, né, que às vezes querem camuflar uma região ou outra, isso é muito comum no vitiligo, né, que às vezes a pessoa tem uma área mais específica, né, que queira ali proteger e camuflar. Hoje em dia tem bastante opção no mercado de protetor com cor e até protetor físico que protege e camufla ainda mais. E no albinismo seria o mesmo contexto para áreas expostas, né? Para a área que a pessoa às vezes quer proteger um pouquinho mais, esse protetor solar com cor. Quando a gente fala dos cuidados, do tratamento, a gente já falou dos produtos e a gente precisa falar do acesso a esses produtos, porque os cremes, os cosméticos custam muito caro. No SUS existe um atendimento focado aí nas pessoas albinas, com os produtos todos disponibilizados de forma gratuita no SUS? Tem, doutora? Esse é um ponto, né? Um ponto importante, porque não tem. Então, até como eu comentei, assim, o SUS a gente pode até dividir ele falando em grandes centros, né? A gente está falando aqui de São Paulo, e extremos. É muito diferente o acesso. E colocando até aqui em São Paulo, a Santa Casa de São Paulo, ela tem um programa pró-albino, chama. Eu acho que é algo legal até para divulgar, que na verdade, acho que é o único programa em São Paulo, com certeza é o único, mas pode nacional, né, colocando aí em âmbito nacional, que tem um grupo de apoio, de assistência pública, né, pelo SUS, que dá um suporte de atendimento, né, de parte tanto dermatológica quanto da parte de oftalmo, mas em questão de assistência, de apoio também para as famílias. Mas colocando aí de tratamento mesmo, falando do protetor solar, hoje em dia o SUS ele não disponibiliza protetor solar para esses pacientes, e na verdade em nenhum contexto. É mais como equipamento de proteção para, às vezes, né, pessoas que trabalham expostas, tem ali alguma negociação, mas para os pacientes ainda não tem. Fabi Alvarenga tá adorando aqui a entrevista. O Fernando Ferreira tá ouvindo a gente, doutora, em New Jersey, nos Estados Unidos. Ótima explicação da doutora. Reni Peixoto, de São Vicente, parabéns pelo programa, brigadíssimo. A Yara, de Uberaba, Minas Gerais, na audiência do seu programa. O Gabriel, o Júlio César Francisco Silva, a Bárbara também tá chegando aqui. Quem mais aqui no nosso WhatsApp é a Shirley. Parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado, brigadíssimo. O Laureano também tá aqui. O Bernardino também mandou mensagem. O Ricardo sempre é difícil pronunciar seu sobrenome, viu, Ricardo? Schinenberg, não é isso? Me ajuda aqui, vê se eu pronunciei certo aqui o seu sobrenome. O José Roberto Bezerra mandou uma mensagem carinhosa. Luci Carezato, o Ivaldo Lucena, a Maria Neliane Dias, a Cláudia Rosana, já falei, Loreta Bellini, a Paula Apolinário da Silva, o João Luiz, o Denis Henrique Cruz, o Juca, o Sérgio Rezende, o Newton de Paula Campos, a Ana Maria Moraes está ouvindo a gente na Baixada, fazendo sempre a caminhada matinal, aproveitando a praia. Jorge Camargo, um beijo para você. Margarete Oda, Elizabeth Tiche, Maria Elizabeth Gianotto, muita gente hoje pra gente cumprimentar, mas sempre agradecer, né, pela audiência, pelo carinho, pela fidelidade, pela parceria. Doutora, seguindo aqui, o tema, né, do nosso Plantão Médico Bandeirantes de hoje, foi sancionada a lei número 15.140 de 2025, que institui a Política Nacional de Proteção aos Direitos da Pessoa com Albinismo. E também os direitos da pessoa com albinismo ao atendimento oftalmológico. Já ficou clara a questão do SUS, que não disponibiliza os produtos, né, cosméticos, protetor solar.
mas o que essa lei que foi sancionada, não é, como eu disse, em 2025, e que dá direito às pessoas com albinismo ao atendimento oftalmológico, muda aí no panorama, no cenário nacional? Eu acho que, como comentei até, a questão oftalmológica até tem uma repercussão ali de impacto de desenvolvimento de vida cognitiva, né? Então, acho que tanto no acesso geral, como eu comentei, de locais mais extremos, o paciente, assim que nasce, ter esse acompanhamento e já identificar ali, né, desde o diagnóstico da doença, ou como eu falei, dos subtipos, o quanto aquilo acomete, né, o grau de acometimento, né, tem variações, para já começar um tratamento específico, tanto de adaptação, né, a visão, ela tem uma questão, algo mais específico da parte, não é minha área, mas você tratando uma criança, né, até os 7 anos, na parte de acomodação visual e desenvolvimento desse nervo óptico, tudo isso influencia. Então, ele vai ali ter um impacto e uma sobrevida e qualidade de vida, né, muito maior. E eu acho que isso vai ser difundido, já, né, virando aí uma lei, com certeza vai garantir acesso abrangendo todas as questões aí que o paciente precisa, da diferença em qualidade. Opa, tivemos aqui uma rateada aqui na conexão com a doutora Camila Alvarenga. Tá me ouvindo bem, doutora? Agora eu tô. Opa, maravilha. Doutora, o Brasil... não, eu te ouvi perfeitamente. O Brasil, em comparação com o restante do mundo, qual que é a porcentagem de pessoas albinas? Eu sei que em algumas regiões, como na Tanzânia, de uma em cada 1.400 pessoas é albina, né, na Tanzânia, não é? No Brasil, esse número ele é maior, ele é menor, ele é mais raro? Até também foi olhar melhor essa questão de porcentagens, né? A gente coloca aí a África, ela tem, né, uma porcentagem maior. E pensando aí em incidência, o Brasil ele tem uma grande incidência. A gente coloca ali, principalmente a África, até na Colômbia, você vê uma incidência também importante, e no Brasil a gente acaba, até pela questão, né, de colonização mesmo, da região africana para cá, você acaba tendo um acometimento importante. Na Bahia, até que eu comentei, é o estado com maior acometimento aqui no Brasil, e em termos ali de porcentagem tem um número significativo, sim. A gente tem a ouvinte aqui perguntando, deixa eu ler aqui a mensagem, entender aqui direitinho. A Cleusa, como fica a questão da vitamina D? As pessoas albinas têm deficiência dessa vitamina por conta da exposição, do sol e tudo mais, doutora? Sim, hoje em dia, né, a maioria das pessoas tem deficiência de vitamina D, por conta da vitamina D, ela acaba sendo aí considerada até um hormônio que regula muitas questões do nosso organismo, então a produção maior, né, é do sol, só que tem outras questões que regulam isso também. E normalmente o paciente albino ele faz reposição de vitamina D, né, é indicado, então isso faz parte também do acompanhamento, né, da dosagem, e essa reposição ser ali mais controlada, né? Porque ele realmente não pode ter essa exposição maior para produzir a vitamina D. Um contexto que a gente sempre comenta, é uma coisa que se fala mais, né? A palma da mão é uma região que a gente não tem ali, né? A gente não sofre dano de radiação, vamos dizer assim, porque é uma região que não tem pelo, tem todo esse contexto de dano de radiação em área que a gente tem pelo, que é todo o nosso corpo em si. Se a gente toma sol na palma da mão, é uma área de superfície corpórea, você também ali está tendo um contato com o sol e produzindo um pouco de vitamina D também. Mas pensando no paciente albino, é repor mesmo. Um ouvinte está chegando agora que pegou a entrevista pela metade. A gente sempre reforça que a entrevista fica disponível na íntegra no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tem a playlist do Bom e do Melhor e tem todo o histórico desses 5 anos, todas as entrevistas. Quem preferir, fica disponível também em podcast.
só acessar o Spotify, o Deezer, o TuneIn, o Apple Podcast, o Spreaker, todos os agregadores de podcast e pesquisar por Do Bom e do Melhor e lá fica disponível na íntegra. O Newton Aires, ele pergunta, né, do albinismo, que na verdade ele pergunta o que é, né? A doutora respondeu no início, viu, Newton? Mas a gente reforça aqui, não tem problema nenhum, que na verdade, doutor, é a ausência total ou parcial da melanina, né? Que é aquele pigmento responsável pela coloração da pele, dos pelos, dos olhos. Então é isso, né, doutora? Não sou especialista aqui, você que é. Mas como você já respondeu no início do programa, né? Só para a gente atender aqui o nosso ouvinte que está sintonizando agora. Isso mesmo. Acho que o mais importante é reforçar isso que você comentou, né? É um contexto genético, né? Então não tem contágio e tem essa questão específica aí na formação de melanina mesmo, que vai afetar essas áreas que você comentou. Doutora, na reta final aqui, queria saber se ficou faltando a gente falar de algum tema, de algum tratamento, de alguma questão que seja fundamental aí para a gente entender um pouco mais sobre o albinismo, já que estamos falando do Dia Internacional da Conscientização do Albinismo. Ficou faltando alguma coisa, alguma mensagem que você queira passar, algum assunto que a gente não conseguiu tratar com profundidade? Acho que 2 pontos, né? Da parte dermatológica, é só esclarecer mesmo esse acompanhamento, essa importância, né? A gente falou da questão da exposição solar, mas de informar que tem tratamento para as lesões, né? Então, assim, para a pele, isso faz muita diferença o tratamento precoce. Então, essa questão, às vezes, de estar ali desde criança, acompanhando, principalmente a adolescência, né? Que é uma fase mais difícil para o paciente albino, tem um ganho maior, porque se você pega uma lesão muito inicial tratando, normalmente o tratamento ali tem abordagem tanto de produtos para a gente usar, né, mais tópico, ou até mesmo cirúrgica, você evita com que aquela lesão progrida e gere metástase, né? Então, assim, como tudo, é a questão do screening, né? De um rastreio aí mais precoce do que um paciente comum. Então, isso faria muita diferença. E aí o que você comentou mesmo de estigmas, né? Eu acho que é esclarecer e deixar isso, quanto mais informação melhor, né? Tanto das famílias procurarem assistência, isso quando tem um caso, né? Enfim, de uma criança que tem na família e a família ainda não tinha contato com o assunto para entender melhor, e na formação da criança, trabalhando dentro de casa isso, né? Essa questão social de que não vai ter nenhuma diferença, tem as diferenças de cada um, mas que isso não tem nenhum impacto na vida geral, desde que tenha tratamento, que seja acompanhado, que tenha um cuidado, né? Um acompanhamento de perto. Eu acho que isso faz toda a diferença. Conversamos aqui no Do Bom e do Melhor, no nosso quadro de prestação de serviço, de saúde, de qualidade de vida, com a doutora Camila Alvarenga, que é médica dermatologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, falando sobre o Dia Internacional da Conscientização do Albinismo, falando sobre albinismo. Doutora, queria te agradecer pela disponibilidade, pelo tempo, pelas informações todas prestadas. Obrigada, Danilo, eu que agradeço o convite também. Até uma próxima, bom final de semana.